Rosiane Nascimento. E eu sou Marcelo Andriotti. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma videoaula da Gerência de Leitura da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A aula de hoje foi feita especialmente para vocês, alunos do 7º, 8º e 9º anos, bem como para os alunos dos projetos Carioca 1 e 2. Mas é claro que você de qualquer outro segmento pode participar e fazer as atividades que serão propostas ao longo dessa videoaula. No programa de hoje, a professora Elane Simões contará uma história do folclore da Costa Rica, tipo um conto de fadas, As Três Laranjas Mágicas. Vamos ouvi-la? Olá, eu sou Elane Simões e vou contar para vocês agora a história As Três Laranjas Mágicas. Essa história lá do folclore da Costa Rica. E a história é bem assim. Um velho rei, sabendo já que estava próxima a sua morte, chega à conclusão que o seu filho, seu único herdeiro, tinha que se casar. E o príncipe não se decidia. O rei tem uma grande ideia. Ele resolve fazer uma festa enorme e convida todas as moças do seu reino. No grande dia, comparecem todas as donzelas e vão muito bem vestidas, bem preparadas para serem escolhidas, para se transformarem em princesas e, quem sabe, um dia em rainhas daquele reino. A festa começa, o príncipe conhece todas as moças, dança com a maioria delas, mas não escolhe nenhuma. Nenhuma daquelas moças chamou a atenção do príncipe. O rei fica muito aborrecido e o príncipe também fica chateado com essa situação. E sai pelo reino galopando com seu cavalo. Ao chegar próximo a um campo, ele verifica que tem uma grande laranjeira. Ele se aproxima da laranjeira e vê que tem 3 laranjas douradas como ouro. Ele colhe essas 3 laranjas e sai, continua galopando pelo reino. Pouco mais à frente, ele começa a ficar sedento. Ele quer tomar água, mas não tinha água por ali. E o que ele faz? Ele pega o seu facão e corta uma das laranjas. Quando ele termina de cortar a laranja, de dentro dela sai uma linda jovem. Ele olha para aquela jovem encantado e ela simplesmente olha para ele dentro dos seus olhos e lhe pede um pouco de água. E o príncipe observa que ele não tem água e por ali não tem água. Quando ele diz para a jovem que ele não tem água para oferecer para ela, ela simplesmente desaparece. O príncipe segue o seu caminho e um pouco mais à frente, ele já está mais cansado ainda, lembra que não bebeu nada e resolve cortar a segunda laranja. Quando ele corta a segunda laranja, sai uma moça linda dentro dela, mais linda do que a primeira. E a primeira coisa que essa donzela pede para ele é um pouco de água. E ele não tem para ofertar. A princesa, a moça linda e maravilhosa, desaparece. O príncipe, já mais chateado ainda, continua galopando até que ele chega no local onde tem um riacho. Ele se senta ao lado do riacho, pega um pouco de água com as mãos e toma. E aí ele percebe que ele está com um pouco de fome. E ele corta a terceira e última laranja. Quando ele corta essa laranja, de dentro da laranja sai uma moça linda, morena, encantadora. E ele, olhando para ela assim, já quase que apaixonado, pergunta o que ela quer. E ela pede um pouco de água. Ele vai até o riacho, coloca as mãos em concha, chega com as mãos próximas a ela e dá de beber para a menina, para a moça, para a jovem, para a bela jovem. E ela, muito feliz, sai junto com ele, galopando, sentada, né, na garupa dele, e vão para o palácio. Passam uns dias e ele decide se casar com aquela bela donzela. Eles se casam. Mas o que ele não sabia é que o que havia acontecido com aquela jovem é que ela tinha recebido uma maldição de uma bruxa muito má. E a bruxa, quando descobre que ele, ao dar de beber para a jovem donzela, tinha quebrado a maldição, não fica nada feliz. Sai da sua cabana no meio da floresta, vai em direção ao palácio. Chega
aos portões do palácio e começa a gritar muito forte, de uma forma muito forte, chamando a atenção. Brincos, brincos, brincos. A donzela escuta aquilo, vai ver o que é na janela do palácio e observa que, além de brincos, aquela senhora com aquela cara tão bondosa, ela tinha também alguns grampos maravilhosos para colocar no cabelo, para embelezá-la. Ela pede à senhora que entre, começa a observar os brincos, não gosta deles e pega um dos grampos. Na pontinha desse grampo tinha uma pérola. E ela pede para que a jovem toque a pérola. A jovem pega a pérola, olha a pérola ali no grampo e a senhora resolve colocar no seu cabelo. Só que ela não simplesmente coloca o grampo no cabelo, ela enterra o grampo no cabelo da jovem. E ela, na mesma hora, desaparece. E no seu lugar aparece uma pomba branca, que sai voando do palácio. Quando o jovem rei volta, né, nessa época já transformado em rei, o jovem príncipe já era um rei, quando ele volta ao palácio, ele não encontra a sua esposa, ele não encontra a rainha, mas ele encontra uma pomba branca. E ele começa a cuidar desta pomba branca. Ele fica com a pomba e cuida dela todos os dias. Até que vários dias depois, ele está sentado, a pomba se aproxima dele e ele passa a mão pela cabeça do animal. Quando ele passa a mão pela cabeça do animal, ele sente que tem alguma coisa agarrada ali. E ele tira, ele arranca o grampo, porque ele sente a ponta da pérola. Quando ele arranca esse grampo, o que acontece? A jovem volta a aparecer e conta para o seu rei tudo o que aconteceu com ela. O rei manda os seus soldados à floresta, à casa daquela bruxa, e quando eles chegam lá, só encontram uma parte de pó em forma humana, como se tivesse transformado alguma coisa, como se tivesse uma madeira pego fogo e ficou com aquela forma humana e não aparece mais nada. Já que a bruxa não existe mais, o rei e a rainha são felizes para sempre. Obrigada. Nossa, isso sim que é história. Teve rei, príncipe, bruxa e até laranjas. Muitos, mas muitos personagens. Uma história cheia de imaginação e de encantamento. Mas você lembra qual foi a situação que desencadeou a história narrada pela professora? Eu acho que sei, Marcelo. Olha só, é uma história de um rei muito velhinho que quer que o príncipe se case. Devido à dificuldade de encontrar uma princesa, o príncipe sai à procura dela pela floresta e vive muitas aventuras por lá. Na floresta, o príncipe encontra uma laranjeira com 3 laranjas de ouro. Encantado, colhe as laranjas e prossegue em busca de sua princesa. Como estava com muita sede, resolve cortar as laranjas, mas tem uma surpresa. As laranjas são mágicas. Pois é, mas não acabou por aí não, quem dera, né? Sempre tem uma bruxa para atrapalhar, é ou não é? Elas tentam enganar as princesas e nessa história não foi diferente. Ela transformou a princesa em uma pomba para que o príncipe não conseguisse se casar com ela. Mas o príncipe, quando retorna, não a encontra e passa a viver com a pomba, até descobrir que se tratava de sua princesa. Desfaz a maldição e vivem felizes para sempre. Opa! Felizes para sempre? Ou não, né? Quantas versões de uma mesma história você já ouviu? O início, o meio e até o fim da história podem ser contadas de uma outra versão. Basta usar a sua imaginação e a criatividade. Você pode modificar o biotipo dos personagens, dar vida aos objetos, encontrar outros finais e ressignificar a história da maneira que seja mais importante e impactante para você. A sua princesa pode ser negra, seu castelo pode ser um lar simples, a bruxa pode até ser boa, quem sabe, né? A carruagem pode ser um transporte público ou aquele carro dos seus sonhos. E a fruta encantada pode ser a fruta que você mais gosta.
A sua história pode até não ter príncipe ou princesa encantada, mas com certeza ela pode ter a sua história de superação. Vamos exercitar nossa mente com os contos de fadas e até deixá-los um pouquinho divertidos. Vamos lá? E se a gente pensasse, Chapeuzinho Vermelho poderia ser, sei lá, Chapeuzinho Azul, rosa, amarelo? E o Lobo Mau? O Lobo Mau poderia ser bom. Já sei, tive uma ideia. Preta de Neve e os Sete Gigantes. Perfeito. Alice no País Brasil. Ariel, tipo no mar poluído. Será que você consegue descobrir que conto é este? Este conto fala sobre a relação entre uma criatura que se apaixonou por uma jovem. Ao ter seu amor correspondido, a criatura se vê livre de um feitiço que a transformara em um monstro e volta finalmente à sua forma humana. Resposta correta: A Bela e a Fera. História de uma menina que, ao caminhar pela floresta para chegar à casa de uma pessoa da família, é interceptada por um lobo. Resposta correta: Chapeuzinho Vermelho. História de uma princesa que, quando bebê, foi amaldiçoada. De acordo com o feitiço, aos 16 anos, a jovem furaria seu dedo, cairia em um sono profundo e só despertaria com um beijo de amor. A Bela Adormecida. Este conto relata a história de dois irmãos que foram abandonados em uma floresta. Ao tentarem voltar para casa, decidem que seguirão as migalhas de pão que tinham espalhado para marcar o caminho. No entanto, haviam sido comidas pelos pássaros. Os irmãos se perdem e acabam por encontrar uma casa feita de doces e biscoitos. João e Maria. A protagonista deste conto se esconde na floresta para fugir da morte. Quando descoberta, acaba comendo uma maçã enfeitiçada. Branca de Neve e os Sete Anões. Quando pequeno, o protagonista deste conto sofreu muito com bullying por ser diferente. Ao crescer, se torna admirado e respeitado. O Patinho Feio. Menino muito pequeno e extremamente inteligente. Filho de pobres camponeses, foi vendido a forasteiros. Resposta correta: O Pequeno Polegar. História de um menino que troca uma vaca por 5 grãos mágicos. João e o Pé de Feijão. Vocês vão se divertir. Até a próxima aula e tchau, tchau.